Muito bom dia, meus queridos irmãos da Madrugada com Deus, que a paz e a graça do nosso bondoso Pai Celestial esteja com todos vocês. Essa tela está muito bonita, essa tela está linda. Esse pessoal com essa camisa, eu não sei onde é que esse povo achou essa camisa aí, gente. Estava na promoção, não é possível. Comprado tudo no mesmo shopping. Ficou linda essa tela de azul, todo mundo, a maioria aqui de azul. É uma alegria estar aqui com vocês. Começamos a madrugada com Deus. Daqui a um mês, queridos, praticamente daqui a um mês estaremos no nosso segundo dia do encontro da madrugada com Deus, nosso quarto encontro nesse quinto ano da madrugada com Deus. Que maravilha! Daqui a um mês. Você está animado? Está preparado? Está se motivando? Já já nós vamos nos encontrar presencialmente para dar aquele abraço, né? Bem gostoso, bem carinhoso. É uma alegria poder estar aqui com vocês, passando essas horas da madrugada, juntos com um único propósito: buscar a promessa da chuva cirúrgica. Como anelamos, como queremos, como desejamos que esse dia chegue, que o batismo do Espírito Santo, a chuva cirúrgica aconteça, para que Jesus volte, a gente termine a pregação do Evangelho e Jesus volte para vir nos buscar. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria, um prazer, uma satisfação tê-lo conosco nesse encontro da madrugada com Deus. Eu quero convidar aqui alguém que está de azul. Nossa, tem tanta gente de azul que eu acho que eu vou me confundir. Mas essa pessoa aqui é inconfundível. Ela está de azul, mas ela tem uma touca. Essa touca, ninguém tem uma touca igual a essa. Tem sim. Apareceu alguém com uma touca verde, tá até hoje está aqui. Disseram que é para eu levar no encontro, não vou levar, não, vou guardar aqui para mim. Bom dia, Cris, está bem? Bom dia, tô bem, sim, graças a Deus. É uma alegria Melhor ter agora. você aqui conosco. Tá? Seja Ai, muito ai, bem-vinda, Cris. Quero amém. convidar você para nos apresentar a Deus nesse momento, nos consagrar a Deus em oração, Cris. Sim, sim. Tô tão boa que eu vou até ajoelhar hoje. Que maravilha. Ai, ai. Oremos. Santo e soberano Deus, gratidão por mais um dia que o Senhor nos desperta e desperta com a tua alegria de estar na tua presença. Neste momento, ó Deus, aqui está as tuas joias azuis, a madrugada, felizes. Mas aqui estamos, sim, ó Deus, com o propósito de que o teu Espírito Santo seja derramado sobre nós. Precisamos, ó Deus, da tua chuva serôdia. Aqui está, ó Deus, um pouco do teu povo que te busca na madrugada, para que teu poder seja aperfeiçoado em nós, para que através de nós possamos levar a tua palavra de salvação. Neste momento, ó Deus, teu Espírito Santo use cada um aqui e sejamos, ó Deus, fortalecidos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Cris. Deus continue te abençoando ricamente, viu? Amém. Dá um abraço aí carinhoso no Rony, que vai estar conosco também. O esposo de Cris vai para o encontro, viu? O esposo de Cris vai estar conosco lá no nosso encontro, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Vamos louvar esse Deus. Vamos pedir para que ele nos use, usa-nos, sonda-nos. É o que nós vamos cantar com alegria. Pode cantar de onde você está. Louve ao Senhor com alegria nesse momento. Vamos cantar louvores a esse Deus maravilhoso. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Que a letra dessa canção se torne uma realidade na minha e na sua vida. Que o Senhor nos use poderosamente, que Ele nos encha poderosamente do seu Espírito. Louvado seja Deus por todas essas lindas promessas que Ele tem para nós. Queremos convidar alguns amigos para estar conosco, oração. Quero convidar esse negão bonitão aí, ó, de bigode. Márcio Azevedo, olha o homem de bigode, rapaz. Olha para aí, Zilma. Olá, povo de Deus, povo da Olha madrugada, só. É o xerife de Barra de Jacuípe. tudo na paz do Senhor. Muito bom dia, Márcio Azevedo. Seja bem-vindo, meu querido irmão. Quero convidar também meu irmão Hélio. Bom dia, irmão Hélio. Abra seu áudio, por gentileza, homem de Deus. Bom dia, meu irmão. Um abraço. Um abraço, seja muito bem-vindo, irmão.
Quero convidar também para estar conosco, oração, a Elisama. Bom dia, Elisama. Abra seu áudio. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos. Elisama de Itaquara. Eita, Paz e graça. quero conhecer Por sua enquanto, daqui a um cidade. dia eu sou de Jiquiriçá. É mesmo? Maravilha, viu? Gente, vocês estão sendo convidados para orar. O Márcio intercede pela chuva serôdia, para essa promessa que Deus fez ao seu povo em toda a terra. Irmão Eli intercede pelos pedidos do varal. E a nossa irmã Elisama ora pelos nossos irmãos que estão buscando um trabalho, um sustento, para alimentar a família, para honrar o compromisso. Tá bom, Elisama? E mostra muitos dos nossos irmãos estão precisando de um trabalho, de um emprego, de um meio de vida para pagar, para sustentar a família. Você vai estar orando por essas pessoas. Se você puder e quiser ficar de joelhos, fica à vontade, viu? Oremos. Maravilhoso Deus, mais uma madrugada, Senhor, nos achegamos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo despertar, Espírito Santo, por nos trazer a esse acampamento, Senhor, aonde os Teus filhos, Senhor, estão reunidos para clamar aquilo que o Senhor prometeu para nós nos últimos dias, Senhor. Pai, o Senhor prometeu, Deus, derramar sobre toda a carne o Teu Espírito e prometeu, Pai, que através da revolução desse Espírito em nós, a Tua obra será concluída aos quatro cantos da terra. Sim. Portanto, Deus, nós já estamos cansados deste mundo, queremos voltar para casa. Portanto, Deus, imploramos, Pai, pelo nome do Senhor Jesus, aquele que intercede por nós aí no santuário celestial, Pai. Aquele que diz que através dele, Senhor, é que nos batiza com o Espírito Santo. É ele, Senhor, que nos batiza, é o teu Filho, Senhor, que nos batiza com o Espírito Santo. Creio, Senhor. Portanto, Senhor, capacita-nos, Pai, com este poder sobre nossas vidas, Amém. aqui neste mundo, Senhor, em trevas, para que possamos iluminar a outros, Pai, e mostrar o caminho da luz. Amém, Senhor. Amém. Nós imploramos, Deus, invocamos o teu nome sobre nossas vidas, seja com essa reunião, Pai. Que tudo que ocorra aqui, ocorra direcionado sempre pelo teu Espírito. É a nossa oração, Pai, e nós a fazemos pelos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido Deus, amado Pai, ainda, Senhor, na tua presença, agradecidos pela vida, pela saúde e por esse privilégio. Nesse momento, Pai, apresento diante do teu altar cada pedido feito por esse grupo da madrugada com Deus. Senhor, são pedidos por saúde, pedidos por trabalho, são pedidos pelos filhos que estão afastados para que eles retornem para a tua casa. Ah, Espírito Santo, colocamos todos os pedidos, Senhor, também em tuas mãos, Senhor. Por favor, Senhor, age de acordo com o teu querer. Os pedidos que fazemos, tu já conheces antes mesmo de abrir a nossa boca. Eu sei que tu é Deus, por isso, Senhor, nesse momento, mais uma vez, em nome de Jesus, Amém. toma, Senhor, cada pedido Amém. e os resolve de acordo com a tua vontade e o teu querer. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus, querido Pai, ainda na tua presença, estamos todos aqui nesta manhã, nessa madrugada, Senhor, grato pelo despertar, Senhor. Muito obrigado, Por Senhor. despertar com vida, com disposição, para estarmos aqui, Senhor, para louvar o teu nome, junto com a madrugada, Senhor, junto com essa igreja, Senhor, invisível. É uma igreja, Senhor, que tu está sempre, Senhor, olhando, contemplando e abençoando. Graças a Deus por isso. Eu tenho Isso. certeza, Senhor. Não tenho dúvida. Mas neste momento, Senhor, eu venho entregar, Senhor, a necessidade do teu povo, Senhor. A milhões de pessoas, milhares de pessoas, mesmo no nosso meio do cristão, Senhor, desempregados, Senhor, precisando, Senhor, de um meio pela qual o Abre Senhor portas, venha, Pai. Senhor, ter condições de ter seus alimentos, até de ajudar a igreja, Senhor, e ajudar outras Misericórdia, pessoas, seus familiares, Senhor, e assim mesmo, Senhor. Mas estão precisando, meu Pai, de uma coisa, Senhor, que venha, Senhor, garantir seu futuro, meu Pai. Também que o nosso futuro é Jesus. Mas, enquanto vivemos nessa terra, Senhor, nós temos algo, Senhor, para
fazer, Senhor, e para ajudar e para mantermos, Senhor, a nossa vida, Senhor. Toda a sua equipe, abençoa, Senhor, o Márcio, Robson, enfim, Senhor, abençoa todos, Senhor, que estamos aqui, Senhor, nesta manhã, a Zilma, a Elza, a Maria de Lúcia, todos nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre nós o Santo Espírito e batiza-nos neste momento, e que possamos ficar, Senhor, ciente que Tu está conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Elisama. Obrigado, Márcio. Obrigado, meu irmão Hélio. Deus é contigo. Deus é com todos vocês. Vamos entrar em sala simultânea. Você terá agora 10 minutos para, junto com um parceiro de oração, apresentar a sua petição também. Você terá, a partir de agora, 10 minutos para estar na sala simultânea. Muito bem, estamos de volta. E eu espero que você tenha aproveitado esses 10 minutinhos, né? Passa rápido, mas dá para fazer muita coisa com esses 10 minutos aí. Nós estamos fazendo um revivado, você já sabe, e hoje nós temos aqui diante de nós o capítulo 8 do livro de 1 Coríntios. Você sabe que 1 Coríntios foi escrito para uma igreja que tinha muitos problemas. E aqui surge mais um problema, né? Você observe que o capítulo começa falando no que se refere, ou no tocante, ou seja, há uma continuidade de situações aqui. E dessa vez, o problema aqui era comer carne sacrificada aos ídolos. É um problema sério que Paulo estava enfrentando naquela época. E ele escreve, lembra que nós falamos aqui nesses dias que a igreja de Coríntios era uma igreja cheia de problemas, muitos problemas. Se você vê alguém aí, Robson, com a mão levantada e eu não estiver vendo, Márcio, vou colocar vocês aqui, tá bom? Para que sinalize para mim se você vê alguém aí com a mão levantada. É bom que você participe, dê a sua opinião, interessante. Se você puder e quiser dar a sua opinião, você pode dar sem problema nenhum. A gente levanta a mão, a gente libera o áudio para você, tá bom? E Coríntios tinha esse problema, muitos problemas, e um deles era justamente esse de comer carne, carne sacrificada aos ídolos. Qual era o princípio aqui, irmãos? O princípio aqui era o amor, viu? O princípio aqui, no livro de 1 Coríntios, que era um problema a questão de comer ou não comer, o problema aqui era Paulo volta à questão do amor, né? O que faltava para esse povo aqui era conhecimento, como falta para muitas pessoas hoje também, falta conhecimento, irmãos. Porque, por exemplo, Paulo hoje trouxe para nós um assunto que era polêmico naqueles dias, era comum, irmãos, que as carnes que eram vendidas no mercado naquela época, mercado público, era comum que essas carnes fossem oferecidas, né? Ofertadas aos ídolos. E parte dessa carne ela era queimada e a outra parte era vendida. E esse consumo dessas carnes tornou um motivo de discórdia, de divisão entre a igreja de Coríntios. De um lado estava aqueles irmãos que não viam motivo nenhum para se afastar, para se abster, para evitar, para não comer aquelas carnes, né? Já que eles acreditavam que a sua fé não seria de forma nenhuma abalada, não seria prejudicada por isso. Só que do outro lado, é, é, alguns ficavam escandalizados ao ver aqueles irmãos comendo aquelas carnes, né? Inclusive essas carnes eles comiam nas casas
ou até nas festas dos que não eram cristãos. Eles iam e comiam aquelas carnes sabendo que ela era sacrificada. E como eu falei, o princípio aqui foi, Paulo, o princípio aqui que Paulo dizia foi o amor, que Paulo enaltece essa questão, né? O amor de Deus e ao próximo é o que deve mover, nortear, guiar nossas atitudes. Observe que o verso, cadê? Eu estava lendo aqui, o verso 8, ó, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Algumas pessoas pegam esse capítulo de Coríntios para justificarem o seu apetite desenfreado, né? E isso não justifica, irmãos. O Paulo deixa bem claro aqui que tanto comer como não comer não vai, né? Não vai nos encomendar a Deus a nada. A questão aqui é o princípio do amor. Porque se você sabe, se nós temos consciência que as carnes, elas podem trazer problemas sérios de saúde, o correto é evitá-las, sim, irmãos. É evitar. Ainda mais as carnes de hoje que a gente, por exemplo, você coloca uma carne de boi na panela, não precisa nem de água, você não precisa nem botar água. É que nem frango, você bota o frango lá, quando pensa que não, já está cheio de água. É muito veneno. E a maioria, irmãos, a maioria das doenças, isso são as pesquisas, medicina, os nutricionistas, são causadas pela uma alimentação errada, equivocada. Eu morei um período na cidade de Umbaúba, no interior do Sergipe, que eu fui evangelista, e nós estávamos tendo um problema sério com alguns irmãos que combatiam a igreja adventista naquela época lá, e teve um irmão de uma determinada igreja, que eu não vou citar o nome, que ele foi para as conferências e quando entrou nessa questão do corpo como templo do Espírito Santo, que o pastor, que hoje está até afastado, o pastor Ronald, ele entrou nos méritos da alimentação saudável, para você evitar carne e tal. Houve uma certa discussão ali, e ele, por ser de uma outra denominação, ele ficou inquieto com isso, ele buscou conhecê-lo e se aproximou, entendeu e saiu daquela igreja, se tornou adventista. Isso gerou uma confusão, porque outras pessoas fizeram a mesma coisa. O que que aconteceu, irmãos? Esse irmão que havia se convertido à mensagem de saúde, que aceitou a Cristo, aceitou a mensagem da igreja adventista, né, a pregação do evangelho, ele foi confrontado por alguns irmãos da sua igreja anteriormente. E um desses irmãos ofendeu, desrespeitou, fez duras críticas, atacou mesmo. Esse irmão até já faleceu, já descansa no Senhor. E o que foi que aconteceu, irmãos? Olha só o que aconteceu, irmãos. Ele estava no mercado, o mercado abria de domingo, ele estava no mercado e encontrou esse irmão. E disse: Olha, irmão, aí mostrou uma banda de porco, uma banda de porco. Você está vendo isso aqui, ó? Eu vou comer e tal, desrespeitando o irmãozinho que havia se convertido, né? Ele dizia: Rapaz, não faça isso, o seu corpo é templo do Espírito Santo, você está pecando contra Deus. A Bíblia diz que não devemos comer essas carnes e tal. Que nada, o que contamina é o que sai, não é o que entra. Eu oro, eu vou orar e Deus consagra essa carne. E ele fez chacota à feira, irmãos. Ele falou bem alto. Eu quero ver o que, é que vai me acontecer. Que nada, rapaz, isso é besteira dessa igreja. E começou a desfazer bem alto. E ele era um líder, ele era ancião de uma determinada igreja. Não vou citar o nome dele nem da sua igreja, porque não se trata disso. Resultado: ele foi para casa, chegou lá com a banda do porco e a mulher dele se negou a fazer. Ela disse que não ia cozinhar aquilo porque a Bíblia fala assim, e ele ficou furioso, ele mesmo foi e preparou. Irmãos, esse homem comeu praticamente sozinho essa carne. Não foi nada não, irmãos. Ele zombou de Deus.
O que eu estou contando aqui para vocês aconteceu, irmão. Não foi ninguém que me contou, não. Eu estava lá. Irmãos, esse homem foi encontrado. O dia amanhecer, esse homem estava morto. O que é que saía da boca dele, irmãos, quando o pessoal chegou lá? Saía os pedaços de carne de porco, irmãos, cheia de bicho. Observe, irmãos, não estou falando aqui que se você comer carne, você vai perder o céu. Não é isso que a Bíblia trata. Mas a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que Paulo está enfatizando aqui é a questão de comer ou não carnes oferecidas a ídolos. Mas o que aconteceu com o Simão? Ele afrontou o Espírito Santo. Só ele comeu, irmãos. E, irmãos, isso repercutiu de tal forma que muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas procuraram a igreja adventista, porque todo mundo conhecia ele e todo mundo ouviu. Todo mundo que eu falo, as pessoas que estavam ali na feira, e ele falou bem alto mesmo. E esse homem morreu, irmãos, com a boca cheia de carne. Eu me lembrei daquele episódio lá no Egito, o povo de Israel, quando saiu do Egito, que comeram as carnes, né? Lembra que morreram com as carnes, a boca cheia de carne? Mas o que está se tratando aqui não é comer ou não comer carne, é comer ou não comer carne sacrificada a ídolos, não é? Tem um livro chamado Conselhos sobre Regime Alimentar, é conselhos que a autora menciona. E algumas pessoas, de forma desequilibrada da nossa igreja, dizem que quem come carne vai para o inferno, vai não sei o quê. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado com isso. Você sabe, a maioria talvez aqui saiba, que a, 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 a Igreja Adventista ela crê no Espírito de Profecia, nos escritos da autora chamada Ellen White. E Ellen White, ela comia carne de porco, irmãos. Ela comia carne de porco. Até que ela teve a visão, que foi quando ela escreveu o livro Ciência do Bom Viver, mas durante muito tempo ela comia carne de porco. E depois da visão, ela parou de comer carne de porco e ela passou a orientar a igreja a evitar carnes, não apenas a carne de porco. Tá? Então, nós não podemos ir para o extremo de dizer assim, não, tem que, se comer carne vai para o inferno, irmãos, cuidado, não faça isso. A orientação é não comer, mas quem come, deixe que Deus julgue. Irmão Pedro, pois não, pode abrir o áudio, por favor, irmão Pedro. Sim, meu irmão. É falar dele. Bom dia, irmão A Pedro. palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, À exatamente. medida que você cresce, você busca a iluminação, você vai abandonando certos hábitos, maus hábitos, Isso, certos vícios, né? Vai crescer, isso é crescer na graça, né? E, isso. infelizmente, muitos ainda acham que é preciso esse crescimento. Porque, querido, no céu não vai ter carne, não. Não, não, não. Não vai Nós matar a vamos, galinha, não. Não vai nós morrer. vamos, nós vamos voltar a ter uma alimentação É, do princípio, não é? A autorização de Deus para comer carne foi depois do dilúvio, não é? E depois do dilúvio, de lá para cá, o povo não parou mais de comer carne. Mas o que está em jogo aqui, irmão, não é se você come ou não carne. Aqui está se referindo à questão de carnes sacrificadas aos ídolos. Ponha isso na isso. mente de vocês, né? Irmão Mário, está Oi, aberto ainda? Está me ouvindo ainda, né? estamos. Na minha cidade, Parintins, em julho, a festa da padroeira, toda a minha família, da parte de pai católico, eles iam e arrematavam lá naquelas quermesses, né? Esses alimentos sacrificados aos ídolos, era a Senhora do Carmo, né? Gente, eles traziam e mandavam para o meu pai. Meu pai não era adventista ainda. Meu pai levou 21 anos para se converter. Gente, meu pai recebia todo ano, no mês de julho, aquelas carnes, aquelas comidas que eles mandavam para o meu pai. Imagine, éramos 6 irmãos, a gente ficava de olho, querendo comer, e minha mãe olhava para a gente, só um olhar dela assim, como dizia, não toca nisso. E a É, gente obedecia e respeitava minha mãe.
eram alimentos sacrificados aos ídolos, né? Minha mãe tinha uma maior consideração e praticava mesmo isso, né? Evitava isso, né? Mas era um problema para nós irmãos, né? Era uma tentação terrível. Mas veja o verso, capítulo, o verso 4, irmãos. Ó, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos. É um só Senhor Jesus Cristo. E um só Senhor Jesus Cristo, Ô, pelo qual Michael, são todas as coisas, e nós também por ele. Veja, Paulo enfatiza que você, se a sua, e você vai ver aqui na sequência, que Paulo diz, olha, se o que você come escandaliza os que são fracos na fé, então não coma, né? Elisama pediu a palavra, deixa eu ver aqui, Elisama. É, Pois não, Elisama, pode abrir. Engraçado quando fala em carne, carne, porco principalmente, eu lembro de um episódio, né? Quando eu comecei a ter filhos, e nós aqui em Taquara, a gente passava uma fome. Pensa, eu não tinha certo tipo de comida gostosa, não tinha muitas frutas. Então, aqui em Taquara, na época lá, o pessoal fazia muita comida para dar para pobre. E aí, nessa casa aí, fez um banquete. E aí convidou todo mundo, e eu também fui convidada. E lá está eu, né, com o camarada, com meus dois filhos. Aí eu vou fazer a comida, botar a comida no prato de todo mundo. Aí eu tô de olho num negócio lá grande assim, ó, parecendo uma coxa. E aí, quando acaba de botar o feijão, aí lá vai eu com a faca para cortar aquele pedaço, botar no prato do meu pessoal. Aí entra uma mulher rapidamente e fala assim: gente, isso aí é um pedaço como ela fala? Ela não falou porco, não, ela falou não sei o que, sei lá, ela falou de porco, né? Agora falou outro nome, mas porco. Menina, quando ela suíno, falou suíno. assim, eu aqui, ó, recolhi a faca e o garfo, e aí voltei, sentei lá, mas, e aí nós não comemos. Mas a pessoa avisou, né? Eu já ia pegar, assim, sabe? Porque eu não conhecia, né? Meu pai não ficou comendo carne nenhuma. Quase Eu complicou. volto a enfatizar, irmãos, que a questão aqui não é comer carnes imundas ou não comer. A questão aqui Exatamente. é escandalizar aqueles que não Escandalizar. comem, tá? Observe que Paulo, ele chama atenção aqui, observe, irmãos, ó, no versículo, no versículo 2: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Vamos trazer para os nossos dias, irmãos, se alguém come carne e você não come, não julgue essa pessoa que É, come, não julgue. entendeu? Não julgue. Aquele que não come aquele que come, não julgue aquele que não come, não censure. Essa é a questão aqui, comidas oferecidas aos ídolos. Nós sabemos Michael, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós não devemos, sim, não comer alimentos imundos. Isso é bíblico. Mas aqui Paulo está, mais uma vez, eu enfatizo, a questão da carne sacrificada, porque havia o problema, a igreja de Coríntios era um problema, era uma bomba, havia ô, todo Mário, tipo de problema. Oi, Márcio. trazendo para o nosso cotidiano, como é que nós podemos correr esse risco hoje de estar participando de algo oferecido a outros deuses? Por exemplo, você chega em uma localidade e quer comer um acarajé. E quando você chega naquele tabuleiro, você vê a pessoa toda enfeiteada, né? Toda empiriquitada, e você vê ali imagem de escultura na mesa do tabuleiro, e você está vendo claramente ali que aquilo ali é oferecido a outros deuses, né? É oferecido a outros deuses. E você vai e se alimenta daquilo ali. Conscientemente, você está comendo algo que é oferecido a outros deuses. É isso aí, é que de alguma maneira atua no sentido espiritual, né? Porque Agora, aos espíritos foi oferecido, né? Aos espíritos estranhos
Olha o que o versículo que você acabou de ler, Mário, o versículo 7, no finalzinho, ele diz assim, ó, muitos deuses e muitos senhores. Eu estava conversando até com uns amigos ontem, e eles falaram assim, muitas pessoas dizem a paz do Senhor. Nós devemos proferir a paz do Senhor Jesus Cristo, porque existe muitos outros senhores, né? Deus só existe um, né? Senhores tem vários, mas Senhor só existe um, que é o Senhor Jesus, né? Então, ao mencionarmos a palavra paz do Senhor, devemos especificar que Senhor nós queremos transmitir a paz do Senhor Jesus, né? Veja, Márcio, ó, essa questão é muito delicada. A gente não pode esquecer qual era o problema aqui em Coríntios, e nós vamos nos contextualizar. O problema era o escândalo que causava os irmãos que comiam. Aqueles que não comiam ficavam escandalizados. Tanto é que Paulo chama atenção. Mas veja, irmãos, a questão do acarajé, nós temos irmãos aqui adventistas que fazem um acarajé delicioso. Eu vou lá e como o acarajé dela, de Márcia. O acarajé dela não tem camarão, entendeu? Não é oferecida, é o meio de sustento da família dela, ela faz acarajé, né? Agora, de outros tabuleiros eu também não como. Mas a questão aqui, irmãos, deixa claro aqui, eu já passo a palavra, irmão Antônio, para o Senhor. Era o escândalo das carnes oferecidas aos ídolos. Vejam que no versículo 7, no final, ele diz o quê, ó? E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Eles se contaminavam com a comida ou com a consciência? Era a consciência, irmãos. Porque alguns julgavam aqueles que comiam e alguns julgavam aqueles que não comiam. Ou seja, quem comia queria que quem não comesse, comesse. E quem não comia queria que. Era uma confusão. Aí Paulo disse: olha, é a sua consciência, irmãos. É a sua consciência. Por exemplo, não tem nada a ver aqui, mas eu vou citar um exemplo rapidinho, né? A igreja preza a questão da modéstia cristã indumentária, vestimenta, né? A pessoa se vestir, e Paulo chama a atenção para que quando você se vista para que não cause escândalo. Você já leu esse verso, né? A questão da indumentária, vestimenta. Tem homens que vai para a igreja com as calças coladas. Aí fica aquele espetáculo lá na frente, chamando a atenção. Percebem? Tem mulheres que vestem saias compridas, bonitas, mas com laço até cá em cima, que dá para ver a ponta da calcinha. Percebem? Então são coisas que precisam ter equilíbrio. Se vista com modéstia cristã, tanto o homem quanto a mulher. Na questão aqui, mais uma vez eu enfatizo, era a questão de não comer ou comer carnes sacrificadas. E Paulo disse bem claro, ó, verso 8: não é a comida que nos recomendará Deus. Não é a comida, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Essa é a questão, irmãos. Comer ou não comer comidas sacrificadas aos ídolos. Hoje, você tem consciência, tem sabedoria, sabe? Você sabe discernir, entendeu? Agora, se o que você veste escandaliza quem não veste, então cuide para que você não vista uma roupa que desenhe o seu corpo, né? De que adianta você, por exemplo, isso aconteceu comigo, viu, Márcio? Eu tive que chamar uma diaconisa discretamente e pedir à diaconisa que fosse uma determinada irmã que estava me proporcionando do púlpito um espetáculo que eu não queria ver. Entendeu? A mulher bonita, mas o jeito que ela estava sentada, com a roupa que ela estava sentada, eu estava vendo o céu e as estrelas. E aí você faz o quê? De forma discreta, eu chamei a diaconisa, ela percebeu, foi lá, orientou, e a irmã mudou a sua postura, do jeito que ela estava sentada, por conta da sua vestimenta. Então, se o que eu visto ou o que eu como escandaliza meu irmão, então você evita. Esse é o problema. Então, Mário, não censurar aquele que come ou que não come. Quem pois é, chamou? mano. O que Robson. Paulo, o que Paulo quer nos passar aqui
é que a gente que já tem um pouquinho desse conhecimento, Isso, isso, sejamos nós, né, exemplo e isso. não escândalo. E não escândalo, exatamente. Olha, veja que no verso 9, Paulo fala assim: Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. É o que o Robson falou aí. Então, se eu chego num ambiente, tem lá. A minha família, por exemplo, não é cristã ainda, parte, a maioria. E alguém chega ali, irmã Zilma, quer falar? Pois não, Zilma. Deixa eu abrir o áudio aqui para você. Pode falar, Zilma. Eu só quero ouvir o que o irmão Antônio tem a dizer. Que você Ah, disse, eu dou já sim, a palavra, irmão Antônio, e eu estou foi, curiosa para foi. saber. Eu me perdoe, me perdoe, me perdoe. Pois não, irmão Antônio, pode abrir. Eu esqueci. Pronto, irmão Antônio, pode falar. Ah, bom, irmão, é que a gente estava falando sobre a carne, né? Sacrificada ou não sacrificada, né? A carne da os ídolos. Mas a gente, como cristão, como a gente não. Eu não como carne. Sim, eu como frango, sim. E aí, mas ainda estou muito difícil ainda eu comer. Mas e quando eu vejo um cristão colocando o seu prato, o prato cheio, coberto de carne, aquele me dá um arrepio, aquele me dá uma vontade de chegar ali perto e falar alguma coisa mesmo, sabe? Às vezes a gente não fala para não, mas que dá vontade de a gente falar, a gente dá, porque a gente acha tão estranho, né? Ver um irmão como um cristão no meio de outros que não são cristãos, cada um com aquele prato cheio de comida. Eu creio que para o cristão genuíno, ele acha aquilo muito estranho, certo? E no verso 3 aqui, que diz, e por isso, se a comida serve de escândalo, o meu irmão nunca mais comerei carne, para que não venha ao escândalo. Quer dizer que esse verso aqui está falando que se a carne vem para escândalo, que nem eu estou falando, citando agora. Para mim, eu acho um escândalo quando eu vejo um cristão. Mas isso afeta a sua fé, irmão? Não, não, não Então, afeta, mas a irmãos, gente. é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Sim. Não censure quem come e não censure quem não come. Não, Porque eu não estou falta eu não conhecimento estou para essas. censurando, né? Eu estou achando estranho, muito estranho, É né? isso que eu estou falando, irmão. É Essa isso. questão, ela é A muito gente, a gente delicada. não fala nada, mas a gente fica para si, ó, É, a né? questão, a O santo questão ainda não está trabalhando na vida desse cristão, porque, né? Fica um pouco difícil, eu é não o que sei. Paulo disse, irmão Antônio, falta conhecimento. É só uma questão de É isso. conhecimento. Veja que Paulo, ele chama atenção aqui no final do verso 12, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Pecai. Quem é que Pois está é. pecando aqui? Quem está comendo ou quem está censurando? Quem está censurando? É Então, censurando. homem, É quem está censurando, vocês mas a percebem? gente não censura, a gente apenas acha estranho, né? Eu Bom, sei, a eu estou gente lhe não fala, entendendo. fica para a gente mesmo, né? Eu estou lhe entendendo, Mas, irmão. Eu Senhor, estou mas lhe a gente diz entendendo. assim, Senhor, tenha misericórdia. A gente já está, né, já pedindo É, perdão a Deus. Senhor, tenha misericórdia, porque o que é é, que é falta para tão esse irmão estranho um que cristão encheu? com um prato de comida, né, cheio de carne. O que é que falta? Determinação, tudo bem, mas principalmente adventista, a gente acha um pouco estranho. O que é que Você não acha, falta? não, irmão Zilma? O que é que falta, irmão Antônio, para esse homem, para essa pessoa que encheu o prato de carne? Eu Conhecimento. creio que falta o poder do Espírito Santo na vida dele, né? Falta conhecimento, irmão. É o que É, E Paulo está conhecimento dizendo, falta também, o conhecimento, conhecimento. né? eu vou É. dizer uma coisa para vocês. É, em relação, não é nem em relação só à carne, a lascívia, por exemplo. A gente vê essa palavra lascívia, e lascívia é uma palavra que fala também da quantidade. Então, assim como a gente não deve estar comendo carnes até para melhorar a nossa saúde, Isso. a gente também tem que ter cuidado com a quantidade, porque o É. pessoal, muitas vezes a gente se gloria, crente não bebe, mas come. Esse come também está errado, né? É. Então a gente tem que Quantidade ter também é pecado. temperança de todas as formas. Então que Deus nos abençoe, Amém. nos ajude a realmente ter sabedoria, discernimento e principalmente comunhão com Deus, com o Espírito Santo, que é Ele que vai nos transformando, trabalhando em cada um de nós. Amém. Para a gente fechar, Paulo chama atenção para aqueles que são fracos na fé.
Chama atenção para que, ou para aqueles que comem, para que não venha causar, para aqueles que não comem, sentimento de repulsa, para que não venha causar sentimento de escândalo, a ponto de esse mesmo, por exemplo, eu conheço irmãos que são, né, santo demais e critica, bate, desfaz de tanta coisa, e quando a gente pensa, menos espera, tá lá o irmão fazendo coisa pior. Então, se o que eu faço é motivo de escândalo, a orientação de Deus é que eu pare de fazer para que eu não enfraqueça aquele que não faz. Entendeu? Por exemplo, eu conheço irmãos que ama contar piada. A piada, queridos, a anedota, quando ela é salutar, ela até que faz. Mas quando você senta no meio de uma roda de amigos que não são cristãos e você começa a contar piadas que não é para se contar, quem não é cristão faz o quê? Se escandaliza e diz, ah, para aí, ó, não come isso, não bebe isso, mas fala essas coisas aí. Então, tudo tem que ser, na vida do cristão, tem que ter equilíbrio, para que não cause escândalo, não sirva de tropeço. Finalizando, verso 11, 13, e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne. Agora, que carne? Sacrificada, para que não venha a escandalizar. Não venha. Irmãos, Deus vai salvar quem come e quem não come carne, irmãos. Entendeu? Deus vai salvar pessoas. Por exemplo, na época da reforma, os mileritas, bem antes do Espírito de Profecia ser escrito, aquele povo vivia comendo todo tipo de carne, irmãos. E olha o que a serva do Senhor fala para essas pessoas antes do conhecimento. Deus não levava em conta, Deus não considerava isso, porque ele não tinha conhecimento. Uma coisa é você saber e fazer, outra coisa é você não saber e fazer sem saber. A partir do momento que você passa a saber, Deus já não lhe considera inocente. Então, para fechar, queridos, Paulo chama atenção justamente para isso. Se você come, não censure quem come. E você que não come, fique tranquilo. Deus é quem vai julgar. A graça de Deus. Deus vai nos salvar por sua graça, não é pelo estômago. A única carne que Deus Mas a gente condena. comendo ciente mesmo que está comendo, isso aí é pecado. Não, Né? Sabe que o deixe homem que do Deus porco, cuide né? O disso, homem irmão que Antônio. o irmão contou agora, né? A testemunho do homem, ele não comeu sabendo que ofendia a carne de porco, que não Não, era de se comer, né? Comeu, se deu mal, não foi? pronto. A questão é, irmãos, deixa que Deus cuida disso. É Ele quem vai julgar. A gente só não pode se escandalizar, irmãos. Deixa que Deus julga. Né? O julgamento pertence a Deus. Por que que eu não posso fazer isso, irmãos? Porque eu vou estar dizendo para o irmão, irmão, a salvação é pelo estômago. E não é pela graça. Entendeu? A gente sabe que não é para comer, mas É deixa que verdade, Deus faz esse julgamento. O julgamento é do é nosso verdade. Deus. Nós somos do Senhor Jesus, né? Somos do Senhor Jesus. E quem está em Cristo é nova criatura. Amém. E nós vamos encerrar cantando essa linda canção aqui, voltando para a gente fechar, dizendo que nós somos de Jesus. E nós vamos cantar, encerrando, porque o tempo já foi demais. E como eu falei, é polêmico esse tema, né? Se a gente se concentrar no capítulo 8, Paulo está se referindo a comidas sacrificadas. Comida sacrificada. Vamos louvar o Senhor e retornaremos para a oração final. Vamos cantar essa linda canção, Sou de Jesus.
Eu também já fiz a minha escolha, queridos. Você e eu, nós somos de Jesus. Lembre-se, queridos irmãos, o capítulo 8 de Paulo chama atenção para que você não faça absolutamente nada que venha escandalizar seu irmão. Às vezes você não come, mas você exagera em certas coisas. Tudo que você e eu fizemos que venha trazer opróbrio, escândalo, a gente deve evitar, de todas as formas. Que pela graça de Deus nós possamos viver na presença do Senhor, porque é o Espírito Santo que muda a nossa consciência, que vai nos transformando, vai nos santificando, porque vai chegar o dia, queridos, que quando Jesus Cristo voltar, muitos que não comem carne, são vegetarianos, vão ficar de fora do céu. Entendeu? Não é a comida, queridos, são os motivos, o que me motiva. Então, que a nossa motivação seja, primeiro, exaltar a Deus, glorificar o nome do Senhor, e segundo, viver uma vida em conformidade com a vontade do nosso Deus. Foi muito bom estar aqui com vocês. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso transformará a nossa vida. Eu quero convidar a irmã Zilma para cá, encerrar conosco em oração, Zilminha. Você pode fazer isso? Orar conosco? Oremos. Grandioso Deus, soberano Pai, a Ti toda honra e toda glória, todo o nosso louvor e nossa adoração, porque só o Senhor é digno. Gratidão, Pai, gratidão pelo despertar nessa madrugada, gratidão pelo aprendizado de hoje. Que o Senhor nos ajude a ter mais e mais comunhão contigo, porque, como disse o irmão Pedro, só crescendo na graça e no conhecimento é que nós temos atitudes naturais. Amém. Naturalmente, a gente segue o que o Senhor quer. Realmente, como disse o irmão Mário, nós não somos salvos porque comemos ou deixamos de comer. Mas nós queremos seguir os seus ensinamentos. Amém, Pois Senhor. tudo que o Senhor nos ensina é para o nosso bem. É verdade. Nos dê discernimento, Pai. Nos ajuda a ter discernimento. Planta em cada um de nós, dos teus filhos e filhas, o fruto do Espírito Santo, pois Amém. ali está a temperança. Ó Amém. Senhor, batiza-nos com teu Santo Espírito, coloca em nós o fruto do Espírito, dai-nos a tua paz, a tua graça, derrama sobre nós a tua misericórdia, aumenta a nossa fé, aumenta também nossa capacidade de perdoar, de amar, de tolerar, de discernir, Senhor. Gratidão, que o Senhor aceite esse culto da madrugada, que chegue ao trono da graça, e que Amém. dê em forma de bênção tudo que o Senhor desejar para cada um de nós. Segura na nossa mão, não deixa a gente ir para longe de Ti, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, nos guarda, nos livra de todos os males. Eu peço aqui, Senhor, agradecida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, e que nós estamos aguardando. Amém, Senhor. Amém. Amém, Graças a Senhor. Deus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz e na graça. Um ótimo dia na presença do nosso Deus. A gente se vê na próxima sexta-feira em mais um encontro na madrugada com Deus. Um grande abraço, Amém. Deus abençoe a todos vocês.